Nós vamos começar hoje uma série chamada O Novo Mundo, a Vida Sustentável. Na verdade, para abordar todo o aspecto que envolve o tema sustentabilidade, nós vamos começar do começo. Cada coisa tem seu passo e tem seu tempo. Você vai poder escolher entre eles, de qualquer maneira, mas o ideal é que veja na sequência, pois nós vamos abordar, no primeiro aspecto, no primeiro tipo de curso, os aspectos do tripé econômico. Como a questão econômica começou a influenciar todo um contingente de situações e de coisas na sociedade, nos mercados, e que levaram a sociedade a ter o tipo de vida que tem hoje. Os fatores econômicos, os fatores de produção, os fatores de trabalho, são estudados já há muito tempo. Nós vamos citar nesse curso as obras do Adam Smith, alguma coisa em relação ao pai da economia, não só em relação à sua obra principal, A Riqueza das Nações, mas também é uma outra obra que é menos conhecida, mas é de igual importância e que ele mesmo, e alguns economistas até pouco estudam isso, atribuía maior importância, que é a teoria dos sentimentos morais. Então ele procura conjugar um padrão de vida, uma vida que se sustente, uma vida que tenha uma sobrevivência digna da nobreza do ser humano, com as relações de trabalho, as relações de mercado, a necessidade de produzir e obter lucro a partir desses fatores de produção. Como se dá essa convivência, aliás, é um tema controverso, já que nas obras de Marx e de toda a linha que se seguiu, de uma teoria mais crítica, um pensamento mais crítico a respeito da sociedade, o fator ou a demanda de capital-trabalho, a relação capital-trabalho, sempre foi objeto de muita discussão e até hoje a gente não achou um equilíbrio. Até hoje nós estamos buscando exatamente a sustentabilidade em relação a esse aspecto. O primeiro tipo de curso, portanto, vai abordar os fatores econômicos. Na segunda parte do tripé, nós vamos abordar a infância do pensamento ambiental no nosso planeta. Como ele se desenvolveu a partir das décadas do século passado, com uma velocidade razoavelmente interessante para a sociedade, mas somente nos últimos anos, aqui já perto do milênio, é que esse tipo de pensamento, de preocupação, invadiu a seara da legislação nos países todos, pilotados já pela ONU e as suas conferências. Assim, o pensamento, a preocupação ambiental e com a vida em equilíbrio, com a vida que se sustente, com a vida que sobreviva, portanto, o tripé da sustentabilidade, será abordado no segundo conjunto no curso a respeito desse tema. E nós temos a vertente final, a terceira parte do tripé, que são os aspectos sociais, ou seja, a demanda social, a questão da pobreza, a questão da desigualdade de renda, a questão da relação do ser humano consigo mesmo, com sua família, comunidade, todos os aspectos e demandas sociais que são também e fazem parte integrante de todas as outras discussões, as discussões econômicas, as discussões ambientais, já que todos esses aspectos convivem num planeta só, num sistema só social, num sistema onde nós fazemos parte, somos partícipes, somos constantes deste modelo e nós temos, portanto, que entender esses três aspectos, inicialmente separados em três cursos, para depois podermos ver um conjunto de entrevistas e debates que vão unindo esses temas nos temas da sustentabilidade e, posteriormente, finalizando, aplicada ao universo empresarial. O mundo das empresas, o mercado, vai entender como esse aspecto não é só de fundamental importância, mas também é objeto legal, de obrigações legais e empresariais e de gestão, e esse pano de fundo todo tem essa demanda por esses primeiros cursos para entendermos como essa história toda começou e provar definitivamente que não é somente uma tese pequena, uma tese passageira ou da virada de milênio, né? É uma tese que vem se construindo ao longo dos séculos, precisamente nos últimos 100 anos, e que é de vital importância para a nossa sociedade e para cada um de nós. Bom, para quem está acompanhando o curso desde o começo, pôde perceber os vídeos, os cursos da série econômica, do tripé, da parte do tripé do pilar econômico, viram com o Jackson todo um aspecto, desde Adam Smith até as concepções econômicas, tentando buscar um equilíbrio social, equilíbrio para a vida humana, o equilíbrio da sustentabilidade,
assim cravada já na mente humana como sendo composto por esses três aspectos, minimamente por esses três aspectos. Viram também na sequência todo o conjunto, o curso da área ambiental, um conjunto de cursos e episódios, onde o professor Toninho desenvolveu com vocês todo um histórico para entender como é que a humanidade chegou aonde chegou nessas discussões ambientais, que já viraram legislações próprias, institutos de certificações, indicadores estratégicos para as empresas. Portanto, é pauta da vez, é pauta que veio para ficar também no universo empresarial e da vida das pessoas. E vamos abrir agora um terceiro conjunto, ou para quem está escolhendo pela primeira vez este curso, do aspecto social, o pilar social que compõe o tema da sustentabilidade. Desde que criado o tema sustentabilidade como sendo composição desses três aspectos, e vocês têm um curso especificamente para isso que podem buscar, que exatamente une os três pilares, a economia, a questão ambiental e a questão social, nesse conjunto de cursos. Nós vamos agora abordar exatamente a questão social. Tem uma frase da Indira Gandhi, que foi primeira-ministra da Índia, que a pobreza é a maior das poluições. A poluição nos remete a uma questão ambiental. E a frase dela, portanto, é: a pobreza é a maior das poluições. Nada maior que um problema ambiental, sendo exatamente o problema social, a pobreza das pessoas, a miséria humana. E, neste tocante, os sistemas econômicos, os sistemas sociais de vida ainda não deram conta de entender como a humanidade pode conviver ao mesmo tempo com um padrão de consumo, um padrão de desenvolvimento tecnológico, um padrão de inovação nos países de primeiro mundo, nos países em desenvolvimento que buscam alcançar este nível de conforto tecnológico, ao mesmo tempo que apresentam graves problemas sociais, ao mesmo tempo que há um contingente da pirâmide social que vive na pobreza e que vive abaixo da linha da pobreza, em que pese as discussões de indicadores do que define uma coisa ou outra, buscando talvez aí um princípio da ONU de trabalhar com $1,25 por dia, que define um padrão de renda do que seria a pessoa abaixo da linha da pobreza, é muito pouco. Se você estuda qualquer indicador econômico aqui para o Brasil, diz que uma remuneração mínima de uma família deveria estar em torno de pouco mais de R$2.000 para viver-se dignamente. Dignamente não significa viver no mundo do consumismo e com todos os aspectos que ele pode lhe proporcionar. Algumas situações que podem filosoficamente ser classificadas como supérfluos, ou a busca de algo que não seria mais necessário, o que se sobressai, o que sobra da nossa vida humana, dos padrões da classe média alta e dali para cima. Como conviver com uma sociedade que tem esses dois mundos tão claros, que às vezes o que separa é uma rua, né? Do lado direito um condomínio de alto padrão e do lado esquerdo uma vida literalmente ou economicamente falando miserável, né? Como pode a sociedade, portanto, resolver essas questões? Como pode esse aspecto social ser desmembrado, estudado com um pouco mais de profundidade? Se a pobreza é a maior das poluições, ela é tema de pauta também das grandes organizações, como a ONU, por exemplo, a Organizações das Nações Unidas, que tem programas específicos que trabalham a questão social. Veja só o trabalho do Global Compact, uma iniciativa da ONU pilotada por centenas de pensadores que unificaram num padrão sensacional que resume um tipo de ação que as empresas podem fazer, seguidas pelas sociedades, que podem culminar ali no avanço nesse quesito. Vamos lá, vocês podem acompanhar aí depois nos slides, nas imagens, que desde o Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro de 99, o secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, ele desafiou os líderes empresariais mundiais a apoiar e a adotar o Global Compact, tanto em suas práticas corporativas quanto no apoio das políticas públicas gerenciais. Veja só no que ele consiste: direitos humanos, a questão do trabalho, a questão do meio ambiente e a questão da corrupção. São 10 princípios que trabalham com essas questões. Nós vamos acompanhar nos demais episódios o desmembramento do Global Compact.
Bom, nós vamos abrir agora as declarações que deram origem ao Pacto Global, o Global Compact, promovido pela ONU na época do Kofi Annan, do secretário Kofi Annan, e cuja lógica é interessante, nós percebemos, nós entendemos, para entender essa dimensão social, esse pilar social que compõe, portanto, os demais pilares em conjunto no aspecto da sustentabilidade. O Global Compact vai partir do pressuposto de 4 declarações: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as declarações do trabalho, pilotadas também pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, as declarações sobre o meio ambiente nas conferências internacionais promovidas também pela ONU em relação ao meio ambiente, e as declarações ou os pactos dos movimentos contra a corrupção. Muito bem, vamos a eles um a um. O primeiro deles, no tocante e fruto das declarações dos direitos humanos, foi coletado a essência dessa declaração. Portanto, 2 princípios vieram para compor os 10 princípios do Global Compact. O primeiro deles: as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Então, as empresas devem apoiar, portanto, há aí um ponto de partida. Se isso se torna, em cada país, uma legislação específica, tornar esse apoio, que pode ser até algo subjetivo, em algo concreto, objetivo, através de ações efetivas, se não há legislação, isso já se dá, do ponto de vista estratégico, nas grandes e boas companhias e nas pequenas e boas companhias, que prestam atenção ao seu derredor, no que acontece, e também com seus funcionários. Portanto, tanto as pessoas que estão externas à organização, clientes, consumidores e qualquer outra pessoa que tenha ou não vínculo com a tua empresa, quanto as pessoas que têm um vínculo maior, formal, exatamente através dos seus funcionários, dos seus colaboradores. O segundo princípio vai certificar de que suas próprias corporações não estejam sendo cúmplices de abusos e violações de direitos humanos. Então nós podemos perceber na imprensa, uma consulta rápida no Google, e você vai encontrar grandes marcas, grandes corporações de varejo que acabaram utilizando-se de mão de obra semi-escrava. O Ministério Público, no caso aqui do Brasil, investiga vários desses casos que ainda estão em andamento, e sempre os há por aí, ou de bolivianos que estavam ilegalmente no país, trabalhando em condições subhumanas, nos porões, nos sótãos de casas, etc., costurando tecidos, costurando roupas que logo depois estavam nas vitrines das grandes lojas, grandes marcas nacionais e internacionais, especialmente nos shoppings da vida, no mercado em geral. É esse tipo de situação que a sociedade já não permite mais. Portanto, esses 2 princípios tirados da Declaração Universal dos Direitos Humanos abrem exatamente os princípios essenciais que compõem esse pacto global para uma vida sustentável, especialmente dessa demanda social. Vamos na sequência. Sobre o trabalho, foram 3 ou 4 princípios que foram extraídos dessa declaração. O terceiro, portanto: as empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Portanto, qualquer forma de organização civil, sindicatos, associações, que sejam de interesse ou promovidas, ou que fazem parte delas, os seus funcionários e colaboradores, a empresa deve permitir, e não só isso, deve incentivar e apoiar esse tipo de liberdade. E pasmem, há inúmeras empresas internacionais, grandes empresas de renome, uma busca rápida também você poderá encontrar algumas dessas marcas expostas por aí, que não permitem que seus funcionários, por exemplo, pertençam a um sindicato. Isso atenta contra uma declaração do Pacto Global, essa declaração de cunho ético social. Princípio 4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. Veja que no agronegócio pode acontecer, no agronegócio mais desregulado, mais distante, menos vigiado, um sem número de situações onde você encontra crianças cortando cana nas operações que depois desagam nas usinas e desagam no álcool nosso, etanol de cada dia que abastecemos os nossos carros e que compõem a nossa gasolina. Princípio 5. A erradicação efetiva do trabalho infantil. Neste princípio específico, a Unicef faz um trabalho em nível mundial, pilotado, filiada aí à ONU,
E algumas associações, como o Instituto Lício e Cidadania de Curitiba, por exemplo, que é um braço executivo do Unicef, atua exatamente com essa vertente de erradicar promoções para erradicar o trabalho infantil. E o último princípio do aspecto do trabalho é eliminar a discriminação com respeito ao empregado e o cargo. Discriminação de qualquer forma, discriminação de qualquer origem, sob qualquer tipo de discussão. Na Europa é comum acrescentar ao tripé da sustentabilidade um quarto aspecto, que é o aspecto ou pilar cultural, de tal forma que permita às pessoas se enxergarem como iguais, independente das religiões que elas tenham, independente de raça, independente de cor, de sistemas políticos, filosóficos, de pensamentos e assim por diante. De sexo, especialmente a questão do homem, da mulher e das demais discussões a respeito da homossexualidade e como isso é visto pela sociedade e visto no ambiente de trabalho. Este princípio deixa bastante claro essa questão. Eliminar a discriminação com respeito ao empregado e ao cargo. Bom, na última parte dessa série, nós vamos ver o aspecto do Pacto Global que diz respeito à corrupção. Lutar contra toda forma de corrupção é o que diz essa última parte. Ela é curta e simples. Lutar contra toda forma significa pensar no campo íntimo e pessoal, todas as formas de corrupção mais ativas ou passivas no campo da sociedade e as formas de corrupção aplicadas no universo empresarial, às vezes e muitas vezes até subliminares. Começando no campo pessoal. Se você vai a algum lugar e compra alguma coisa, e o troco que lhe vem errado, lhe vem a mais, sabendo você que está possuidor desse recurso a mais, você devolve ou você toma a si dizendo, poxa, lucro para mim, já que isso deu errado e eu acabei com um troco a mais. Essa postura pequena e do dia a dia, uma situação simples, de troco em lanchonete, de troco nos comércios mais variados, já indica um posicionamento que você tem, um princípio ético teu, mais firme ou não, se você de fato está fazendo parte desta frase de lutar contra toda forma de corrupção. No campo empresarial, o coração disso mais evidente é, por exemplo, o setor de compras. Na medida em que, mesmo entre empresas, pode haver favorecimento, porque há favorecimento pessoal em forma de um recurso a mais, um dinheiro, uma propina. Sempre há um corrupto ou sempre há um corruptor nesse mecanismo. A gente vê de forma variada no campo jurídico ou no campo da justiça, mais propriamente dito, que o lado que acaba cumprindo criminalmente neste acordo é o lado do corruptor. O lado do corrupto, ele, em geral, acaba sendo dissolvido no processo, porque fica mais evidente o lado do corruptor quando aparecem os valores, em nomes e assim por diante. Voltando no campo da empresa, a área de compras é o coração, mas esse aspecto pode ocorrer em qualquer relação humana ou relação ali profissional, no campo das ações e processos, no dia a dia, no cotidiano das empresas. Na medida em que você faz parte do processo de maledicência, etc., que vai transmitindo essas pequenas doenças e chagas ali dentro da tua rede de relações, se você faz parte desse tipo de ação que recrimina, que faz, mas não consegue transformar algo em positivo ou em melhor, você está alimentando aí um aspecto da tua vida que está muito próximo do ambiente de corrupção. Então, antes de condenar, nós temos que ver dentro da gente esses princípios que são muito claros e muito simples quando você se compara ou você se depara com uma questão ética um pouco maior. Lutar contra toda forma de corrupção, portanto, fecha o Pacto Global, que é uma ação patrocinada pela ONU. Se há um reconhecimento da importância desses aspectos, que vai dos direitos humanos, que vai das relações de trabalho, que passa pela questão ambiental e fecha dentro do universo social com essa questão da corrupção, destacando em específico a questão da corrupção como uma das formas mais violentas que nós temos de convivência humana e em convivência entre as empresas.
Se retirarmos isso dentro do universo das nossas vidas e do universo do trabalho, das relações empresariais, a sociedade dará um salto gigantesco no sentido evolucionário.